Bem-vindo a mais uma leitura de escolha intuitiva aqui do canal Ana Encanta. Nesse vídeo a gente vai fazer um check-in energético. Eu vou te contar um pouco como está a sua energia no seu chakra base, o primeiro, raiz. A gente vai ao longo da leitura falar sobre os temas que esse centro de força trabalha, né? A energia que ele move, mas vou falar isso conforme for surgindo. Primeiro eu vou te apresentar as opções e aí você faz a sua escolha com calma. Se precisar, pausa o vídeo. Primeira opção, vou usar a hematita. Segunda opção, jaspe vermelho. Sinta qual te chama mais a atenção, com qual das duas opções você se conecta nesse momento. Você chega aqui. A leitura é válida para o agora. E assim eu inicio com você que escolheu a hematita. Vou deixar a pedra aqui. Eu vou deixar essa cartinha com... faz referência só ao chakra raiz, base. Só para ilustrar aqui, né, pra gente saber do que tá falando. Mas eu quero começar, antes de tirar as cartas, quero falar um pouco sobre a pedra que você escolheu. Você não foi atraída para essa opção à toa. A hematita, ela é uma pedra de um poder de aterramento incrível. As pedras pretas, elas trabalham muito a energia de aterramento, de conexão com a terra, de trazer para o aqui e agora, para o momento presente. E a hematita, ela, por ter muito ferro, né, na composição, ela se conecta muito a trabalhar a energia da circulação sanguínea, tudo que diz respeito ao sangue em si. E simbolicamente, a gente tem 2 pontos aqui já, de cara. Que vamos ver o que sai durante a leitura, né? Mas eu já quero deixar de dica para você. Em primeiro lugar, trabalhar a circulação de fato. Movimentar a vida, movimentar a energia, colocar o corpo para se movimentar. Você pode estar muito parada, por exemplo. Se você é alguém que não está parada, que você se mexe bastante, né? A gente está falando de um movimento sutil, de um movimento energético, de sair da estagnação, de buscar fazer esses movimentos. E a segunda coisa é, se a gente está falando de sangue e está falando de chakra base, chakra raiz, a gente está falando também de questões familiares, de questões ancestrais. Vamos ver se vem mais aqui na leitura. Mas eu apontaria já de cara para uma necessidade de você olhar para essas questões familiares e família de sangue, não família criada, né? Família que você constituiu, família de sangue, família de onde você vem. Mesmo que você não esteja numa família que é família de sangue, né? A gente está falando dessa conexão da base, da estrutura familiar na sua vida. Tem algo para ser trabalhado aí, nesse momento. Então, vamos ver como é que tá a sua energia. O que você precisa olhar? Vou começar com esse oráculo aqui. Grupo 1. Já virou. Propósito. Eu sei o que eu estou aqui para fazer. E as preocupações. Seus medos, suas angústias, ansiedade. A gente está aqui numa leitura falando sobre esses temas. Olhar propósito e olhar para os seus medos também, as suas preocupações. Acho que eu não li, né? Eu estou aprendendo que a preocupação, que me preocupar não muda o resultado. Não adianta nada se preocupar, adianta fazer. Não adianta nada reclamar que a vida está estagnada se você não faz nada para mudar. Alguma coisa existe para ser feita, para que essa energia seja movimentada. Então a gente já tem 4 temas aqui para você olhar. Suas preocupações, sair desse estado de ansiedade, de preocupação. Quando você se ocupa previamente, né? Você está gastando energia sem fazer realmente nada, sem realizar. Você está só dissipando energia. Aí você se cansa sem fazer nada. E aí você não tem
força suficiente, energia suficiente para agir realmente naquilo que você precisa agir para a sua vida, para o melhor para você, que é o seu propósito, o propósito da sua evolução, do seu crescimento enquanto pessoa, enquanto espírito encarnado que está nessa experiência aqui para passar por esse processo. Então, é para isso que você tem que olhar nesse momento. Tem um desgaste, não é desgaste a palavra, uma dissipação energética, que você está perdendo energia. E aí, se a gente está falando de chakra base, o primeiro, quando a gente pensa na energia da Kundalini, ela não consegue sair, a energia não consegue fazer o movimento de ascensão. É a serpente de fogo que sobe, né, através da coluna do chakra base em direção ao cosmos, né, ao da coroa. Então você não consegue sequer muitas vezes aqui começar. Ou você é aquela pessoa que tem muito impulso, vou fazer, vou acontecer, tem muitas ideias e aí não consegue ir adiante. Começa, mas não termina. Então, tem um lugar em que está escapando a sua energia. Falei bastante já aqui pra você, só com essas 3 cartas. 3, né? 2. E a pedra. E eu diria... Vamos ver o que mais aqui pra você. Como que tá a sua energia no seu chakra base nesse momento. O que você precisa trabalhar para equilibrar essa energia. Mas eu diria... acabei de falar, né? Sobre o começar e terminar. Falamos aqui sobre as questões... E eu ia falando, né? Sobre... possivelmente esse desgaste, essa perda energética tá acontecendo... ou seja em relação a essas questões familiares, ou a essas preocupações, ou a essas questões familiares. Aqui que eu falei sobre a circulação, que se conecta ao sangue, né? Bom, você tem nesse momento, eu diria que você tem sonhos, desejos, ambições, você tem muita vontade em você. Você ouve isso e fala, não tenho. Eu sequer sei que caminho seguir na minha vida. Eu não sei pra onde ir, então eu tô parada. Talvez a gente precise dar um passo pra trás, né? Pra identificar que sonhos, que desejos, aspirações, vontades são essas. É explorar isso aí pra você descobrir. Caminho, propósito, estratégia. Descobrir o que precisa ser feito. Mas... né, isso é um passo anterior. Aqui o que as cartas trazem, eu levo para esse lugar sempre, eu tento explorar ao máximo o que as cartas trazem, porque é uma leitura coletiva, né? Eu estou acessando várias histórias. Mas, basicamente, o que essas 3 cartas me trazem aqui nesse momento é: você tem muitos sonhos, tem muitas vontades, muitos desejos. Ao mesmo tempo que você pode ter uma grande sensação de incapacidade, de eu não consigo. Eu quero muito, mas eu não sei como. E isso pra mim só reforça tudo que eu falei até aqui. O que faz, se esse é o seu caso? Volta o vídeo, volta pro que eu falei antes. Vai investigar. Vai investigar onde tá acontecendo esse desgaste, essa perda energética. Que poder é esse que você tá colocando na mão de outras pessoas? Se a gente tá falando aqui de questões familiares... Quem são essas pessoas que estão dirigindo a sua vida no seu lugar? Que pessoas, que crenças, que verdades são essas que você internalizou, de que você não é capaz, de que você não pode, de que você não consegue? E aí você sequer consegue dar o próximo passo? Tem muita vontade, mas não consegue ir adiante, porque você mesmo se impede, se trava, se limita? Se preocupa tanto muitas vezes com o desenrolar do processo, o que vai acontecer, onde você vai chegar com isso, que você esquece, você gasta tanta energia nesse pensar, nessa preocupação, que você esquece de se ocupar das reais ações que te levam a esse resultado. Você queima a largada antes de sequer começar. Aqui,
a mudança necessária, né? Se a gente está lendo a sua energia, tudo que diz respeito aqui à sua estabilidade, à sua segurança, à confiança em si mesma, ao seu propósito, porque também é um tema aqui que está conectado. Tudo isso, nesse momento, tá aqui te falando, tá aqui te gritando, né? Tá, uma carta reforça a outra. Você precisa parar de gastar energia com a coisa errada. Você precisa focar naquilo que realmente faz sentido para você. Quando você descobrir que você tá se travando, se limitando, e que você tem todo o poder que precisa nas suas mãos, você já tem todas as ferramentas necessárias para chegar onde você quer, para se ocupar de chegar onde você quer, você chega lá. Você descobre que não tem mais nada te travando, te limitando. Seja aquela pessoa, aquele familiar, aquele parente que fica dizendo, às vezes diretamente, às vezes sutilmente, que você não é capaz, que você não vai chegar lá nunca. Seja aquele padrão familiar que você vem repetindo na sua vida, de pessoas que não conseguem, ou a cobrança de todo mundo ao meu redor conseguiu chegar a algum lugar e eu não consegui. Tirar esse peso das costas. Tirar essa mão invisível que tá te segurando, que tá te agarrando, te mantendo no lugar. A sua energia tá te levando nesse momento a olhar para isso. É isso que você precisa fazer. Romper. Romper com as suas atitudes, com os seus padrões. Às vezes, né, romper com pessoas, por que não? Para que você alcance o resultado que você quer. Mas você precisa saber qual o resultado é esse. Qual lugar é esse? Que propósito é esse? Que objetivo é esse? Então, para alguns, o primeiro passo é descobrir que objetivos são esses. Tirar essa névoa dos olhos, né, para conseguir enxergar. Porque se você não se acha capaz, você pode ter aqui uma vida inteira se achando incapaz, e aí hoje você sequer consegue pensar, desejar. Tá totalmente estagnada. É possível. Para alguns, né? Não vai ser para todos. Mas é possível. E aí, se você conseguisse fazer isso, se tivesse um passe de mágica, você conseguisse fazer isso, o que a gente tem aqui é o início, o amor iniciando. Amor não romântico, não vou levar para esse lugar não. Pode ser? Pode, sempre pode. Mas é tudo aquilo que te traz alegria, felicidade, é tudo aquilo que te afeta. Algo positivamente iniciando aqui, um afeto, né? Te levando, te impulsionando. Uma oportunidade emocional, de realização emocional. É o primeiro passo em direção a essa realização. Tá aqui na sua leitura. Pode estar bloqueado, mas tá aqui. A gente tem aqui no meio, tem a disruptura, né? A carta da torre. Limpando o terreno para que uma nova estrutura seja construída ali. Se realize. Uma nova versão de você mesma. E a gente tem aqui o Ás. O Ás da vitória, do sucesso triunfante. A gente tem a realização emocional e o sucesso triunfante aqui na mesa para você, disponível para você. Se tivesse um passe de mágicas, era isso que você alcançaria. Entende? Então, é o momento de você trabalhar essa energia aqui, começando da base, né? Começando do básico, trabalhar, fazer essa movimentação energética nesse centro de força, para que você tenha força para levar isso adiante, para chegar aqui. Essa é a mensagem. Essa é a leitura. Vou tirar uma última carta para finalizar aqui. Eu não preciso. Eu acho que é suficiente o que eu trouxe até aqui. Tem muita informação para você investigar, juntar, conectar com tudo que eu falei sobre a pedra, faz sentido, tudo que eu falei sobre tudo. Você vai ligando aqui para saber o que a gente está falando, né? O momento em si e onde você pode chegar. Então, vou tirar uma última carta aqui para resumir, para trazer uma mensagem final.
para você. As realizações, a fundação e realizações. 4 de paus. A carta que tradicionalmente, e aqui também, né, que a gente tem essa casa com a família aqui, é a carta do casamento, né, da base sólida. E volto a dizer, a gente pode estar falando de relacionamento? Pode, sim. Né? O desenrolar disso aqui é você vivendo a vida que você realmente deseja, com as pessoas que você deseja ter nelas, criando o seu legado, criando a sua família, seus filhos, se você não tem, ou se você já tem, você fortalecendo essa união, esse casamento, fortalecendo a família, a energia da família. E a gente o tempo inteiro aqui falando de família, e o que eu disse foi lá no início, a gente não está falando de família criada, a gente está falando de família de origem. Mas né, a gente chega, se você está com a sua estrutura, com a sua raiz saudável, fortalecida, raiz da árvore, raiz, chakra raiz, tudo isso, né, tá tudo misturado. Se a sua raiz está fortalecida e saudável, você dá frutos à sua família. Você cria uma, você encontra caminho para criar uma, ou você fortalece a que você já tem. Você harmoniza a energia, o clima dentro da sua casa. Essa base sólida que essa carta representa, que esse 4 de paus representa, é a solidez realmente. É a estrutura segura, saudável, forte. Aqui a gente começou falando sobre as perdas, né, energéticas e tudo aqui, os medos, a ansiedade, a insegurança, tudo isso te tirando energia, ao passo que se você equilibra isso, se você se harmoniza nesse lugar aqui, você tem solidez, segurança emocional, segurança física, material. Você tem força suficiente para realizar, para se realizar na vida. Esse é o resumo da sua leitura. Você pode chegar aqui, olha só como é lindo isso aqui. A gente tem o Ás da realização, o Ás do sucesso triunfante e o 4 de paus, com as realizações também aqui. A base sólida, a raiz, tudo isso. Lindamente crescendo, fortalecendo e dando frutos. Isso está disponível para você, mas é preciso trabalhar tudo isso que foi dito antes. Se for preciso, volta o vídeo, ouve principalmente a primeira parte que eu falei aqui sobre essas 3 cartas, que ali é que está a maior parte das informações de para onde você deve olhar nesse momento. Investigar padrões, investigar questões familiares, talvez. Investigar seus medos, suas inseguranças, sua ansiedade, suas preocupações. Descobrir esses propósitos, né? O que você veio aqui realizar, tudo isso precisa ser visto, integrado, trabalhado, transformado, enfim, nesse momento. Espero ter contribuído, espero que esse vídeo te ajude de alguma forma, nem que seja um pouquinho, né, para você começar. Não precisa conseguir fazer tudo, mas começar já é suficiente para mim. E se você vai ficar por aqui, eu vou deixar no card uma outra leitura do canal. Meu contato vai ficar aqui embaixo, caso você queira uma leitura particular, para a gente, de fato, investigar a sua energia, porque aqui é coletivo, para você saber realmente o que é seu dessa leitura, né? E é isso. Te vejo no próximo vídeo. Grupo 2, você que escolheu a jaspe vermelha. Sua escolha não foi à toa, mesmo que você goste apenas, né? Você não foi atraída para essa opção à toa. Quero começar falando um pouquinho da pedra em si que você escolheu, que eu escolhi, eu trouxe de propósito, né? Jaspe é uma pedra de muita... Ela é muito usada para conexão com o plano espiritual. É uma pedra com um poder muito grande de equilíbrio, é uma pedra equilibradora, harmonizadora. Então ela equilibra a energia de todos os centros de força. Ela vai trabalhar diretamente no primeiro, que é o raiz, o base, né, que a gente está aqui.
falando dele, mas levando para a ideia do movimento da extensão energética que se trabalha, né, na energia Kundalini, que é a serpente de fogo que sobe pela coluna, passando por cada um dos centros de força. Esse movimento de ascensão energética, de conexão com o cosmos, né? E por isso que ela tem esse poder de equilibrar. Ela trabalha a energia através de todos os 7 centros, os mais conhecidos, né? Os 7 centros de todo o corpo. E também é uma pedra conectada à energia, ela trabalha bastante, né? Ajuda a trabalhar a energia sexual, da sexualidade, né? Por mais que eu tente evitar alguns termos nos vídeos para o YouTube não limitar eles, enfim, é disso que ela... É aí que ela mexe também. Então a gente também pode estar falando aqui, não só o primeiro chakra, o chakra raiz, ele trabalha muito questões de segurança, de sustento da vida na Terra. Então pode ser um sustento energeticamente falando, pode ser um sustento concreto, né? Aquilo que o que provê a vida. Questões financeiras, questões materiais, mas a gente também está falando de inseguranças ou confiança em si, né? Na sua capacidade. Então a gente também pode estar falando aqui, já que você escolheu essa pedra, também a gente pode estar falando de prazer. O prazer de viver, o prazer de estar viva, o prazer de estar em cima da terra, existindo. São os temas que me vêm só através da pedra que você escolheu. Agora eu vou pegar aqui duas cartas nesse oráculo, para a gente entender um pouco mais sobre a energia desse seu centro de força nesse momento. O que precisa ser visto, integrado. Esse aqui do grupo 2. Nossa, muitas cartas. Não vou aceitar, não. Nem olhei quais são. Quero 2 cartas. Bem específico, né? Saíram 2. Muito bom. Gratidão e amizade. São 2 palavras, né, que elas trazem. A primeira, gratidão, fala: eu sou grata pela vida e pelas oportunidades que ela me apresenta. O prazer de estar viva. Só reforça a mensagem. Ser grata também pelo caminho que te trouxe até aqui. Tudo isso ajuda você a equilibrar a sua energia, primeiro nesse centro de força, mas a partir dele em todo o seu campo energético, sua aura. A gente está trabalhando focando em mas trabalhando ele, se trabalha tudo. Ser grata, aqui esse centro de força, a raiz, é muito conectada às questões de ancestralidade, a energia que veio até você. Então, ser grata também àqueles que pavimentaram o caminho para que hoje você pudesse caminhar, aqueles que te trouxeram a vida, sejam seus pais, sejam os seus ancestrais, os seus antepassados, antes deles. Você só está aqui porque eles existiram antes. Então é reconhecer, mesmo que você não tenha uma boa relação com essas pessoas, mesmo que você tenha muitas questões, muitos conflitos, ainda assim, você só está aqui. Aqui é uma necessidade de reconhecimento disso. Reconhecer que você só está aqui, você só existe porque essas pessoas te permitiram ter a vida, né? Você veio através deles. Você não depende deles, mas você só existe porque eles existem também. Você não depende emocionalmente, não, você não precisa depender emocionalmente, mas a sua vida veio através deles. Então é reconhecer isso, ser grata apenas pela vida que você recebeu. Isso já te ajuda a se equilibrar, a se harmonizar. Do outro lado, a gente tem a amizade. Eu entendo que um amigo na minha vida, que os amigos, né, ou um amigo, está na minha vida por uma razão.
E eu vou focar nessa última parte dessa frase. Tudo está acontecendo, aconteceu e vai acontecer por uma razão. Todos que estão na sua vida existem desse jeito por uma razão. Sejam os conflitos, né? Todas as pessoas que existem na sua vida, que existem na sua ancestralidade, no seu círculo familiar, foram milimetricamente planejadas para estar ali, da forma que são. Então, reconhecer isso te ajuda a entender que tudo tem um motivo de ser. Nada é ao acaso no universo. Então, se você está tendo conflito com alguém, para que isso está acontecendo? O que isso está tentando te mostrar sobre você? Sobre a sua jornada? É isso. Aqui também a gente pode estar falando, já que a gente está focando no chakra base, no raiz, a gente está trabalhando, movimentando essa energia da segurança, do sustento e tudo mais, da segurança em si. E se a gente tem essa conexão com questões de amizades, reconhecer talvez aqui uma necessidade de comunidade, de estar em meio a outros, de ter o amparo de outras pessoas, de ter pessoas próximas, confiáveis ao seu redor para te ajudar, não porque elas fazem isso, mas o fato de tê-las ali te ajudam a confiar mais em você também. Aqui são palavras-chave, né? A confiança também está muito conectada aqui nesse centro de força. Então, observa se você não está mais isolado, se você não vem se isolando. Observa o quanto você confia realmente nas pessoas que estão hoje na sua vida. Ou o quanto você pode se abrir um pouco mais para confiar nessas pessoas, para receber ajuda, para estender a mão e receber a mão de outra pessoa estendida também. A troca. Comunidade aqui, a amizade é troca. Amor é troca. Então aqui são temas para você observar e dar uma equilibrada nisso. Agora vamos ver o que mais eu posso te dizer sobre a sua energia, né, nesse centro de força aqui com o tarô. As realizações, desejos realizados, força ou fortalecimento espiritual e seguindo em frente. O que a gente tem aqui com esse fortalecimento espiritual só reforça o que eu disse lá no início sobre a força dessa pedra, o poder dessa pedra de conexão com o plano espiritual. Aqui é um momento em que você vai se beneficiar muito se você trabalhar a sua espiritualidade. Uma dica, não necessariamente você precisa fazer isso desse jeito que eu vou falar, tá? Mas se existir a oportunidade, faça. Adquirir uma pedra, jaspe, precisa ser grande assim. Eu tenho uma outra aqui, por exemplo, que serve pequenininha também, para o mesmo efeito. Se você não tiver condição, não precisa comprar uma pedra para isso, mas se você já tem na sua casa ou não vai fazer falta, você pode adquirir uma. A jaspe não é uma pedra cara, ela é uma das mais baratas, inclusive. E primeiro de tudo, né, limpar a sua pedra, fazer, intencionar que ela te auxilie nesse processo e você usar ela como um instrumento que te ajuda a fazer esse trabalho espiritual. Tirar 10 minutos de 2 dias na sua semana para meditar, fazer um trabalho de conexão com o seu corpo, de escaneamento corporal. Aqui no canal eu tenho uma meditação guiada, vou deixar aqui no card. Uma meditação guiada para você fazer essa leitura da sua energia, de como está o seu corpo, para você reconhecer, né? Se reconhecer. Mas também você pode trabalhar essa conexão com
a espiritualidade, com o plano sutil, abrir espaço. Eu me permito, eu me entrego a esse momento, a esse movimento de conexão com a espiritualidade. Isso te ajuda. Você pode procurar lugares também, outras práticas holísticas que fazem limpezas e harmonização energética ou investigação dessas questões. Tem várias coisas que você pode fazer. Até buscar lugares, né, centros religiosos que te abrem um momento da sua semana para você se conectar. Isso tudo pode te ajudar muito a trabalhar essa energia. Não vai ser isso apenas que vai fazer, né? Isso é parte do processo. Mas é importante. Se você assim se permitir, é importante. Para a sua jornada como um todo, você fazer essa conexão, você fazer esse trabalho de conexão espiritual. Isso desenrola, isso te leva para um lugar muito positivo. Mas o que? Aqui a gente tem o 9 de copas aqui, com essa energia dos desejos realizados. A gente tá falando, em primeiro lugar, sobre você identificar os seus desejos realmente, para você saber onde você quer chegar e como que você chega lá, para que você saiba a sua capacidade e as suas vulnerabilidades também, porque aqui a gente muitas vezes vai passar por essa vulnerabilidade, reconhecer essa vulnerabilidade, reconhecer aquilo que ainda te falta para você chegar a um novo patamar interno. Não para você ficar presa no que falta. Lembra que eu falei da gratidão? Ser grata pela vida, por tudo que você tem, por tudo que você é, por todos que estão na sua vida, né? Gratidão, de modo geral. Então é não para ficar presa onde você está, na falta. Mas é para que você reconheça e saiba o que é preciso fazer. Isso é encontrar esse lugar de força interna. Que está muito ligado aqui. Então, tudo isso te ajuda a movimentar a energia, a sair do lugar e chegar no novo lugar. Te ajuda a limpar o seu campo energético, limpar o seu sistema. A gente está aqui falando, né, de questões ancestrais. Te ajuda a limpar o seu sistema para que você consiga dar passos adiante. A última carta que sai aqui para você é a carta do seguindo em frente, 6 de espadas. Seguir em frente, seguir por novos caminhos, seguir por caminhos que são seus, que não são de outras pessoas. Você não precisa repetir o caminho de alguém que veio antes de você. Você não precisa repetir o caminho nem positivo nem de dor. Você está aqui para viver um caminho que é só seu. Mas para que você enxergue esse caminho à sua frente, tem alguma coisa aqui que precisa ser limpa em relação a esse passado, em relação a esses antepassados também. Para que você separe o joio do trigo, já ouviu essa expressão? Para que você separe o que é do outro e o que é seu. Quando eu falei aqui, é isso que mais está me vindo nessa leitura. Quando eu falei aqui sobre, às vezes você tem um sistema familiar, né, de muitos conflitos, de muita dificuldade, né, de convivência, de interação, mas nem por isso você não deve ser grata à existência dessas pessoas, porque você só existe por causa dessas pessoas, por causa desse núcleo, né? Dessa corrente que te trouxe até aqui. Então, para você seguir em frente, para a vida fluir através de você e seguir em frente, você precisa reconhecer esse passado. Então, aqui o tempo todo a gente está falando sobre sim olhar para trás, mas para seguir em frente. Para seguir adiante, para fazer o fluxo continuar, a sequência. E é isso que você precisa fazer, mover energia nesse sentido. Movimentar.
Acho que é isso. Vou tirar uma última carta aqui. Acho que é isso, porque tô vendo aqui se tem mais alguma coisa que eu preciso te dizer. Inclusive, pode muito ter a ver com você reconhecendo o seu lugar de poder no mundo. Isso aqui. Por quê? Falei aqui sobre a questão da comunidade, né? O reconhecer que você pode ter pessoas ao seu redor, se amparar nelas, criar essa conexão, né? Estabelecer essa conexão. E também diz respeito a limpar. Por que não? Pode ser o contrário aqui. Eu reconheço quem fica e quem não serve para estar na minha vida. Então eu corto fora. Eu limpo. Faço essa limpeza. Eu fico só com o que é essencial para mim. Mas não de um lugar de dor. De um lugar de sofrimento, né? Desse polo negativo. De um lugar de reconhecimento realmente de quem você é e do que é para você. É completamente diferente. Fez sentido isso? Espero que tenha feito sentido. Vou pegar uma última carta aqui, trazendo um resumo, né? Uma mensagem final para você, do grupo 2. A intuição. A sua intuição vai te guiar o tempo inteiro. E é muito interessante porque você já deve ter ouvido essa frase. Se não ouviu, eu vou tentar falar agora do jeito certo. Que é: a sua intuição são suas ancestrais te soprando mensagens de sobrevivência nos ouvidos. É mais ou menos isso a frase. Sua intuição são seus ancestrais te soprando mensagens de sobrevivência. De como você segue em frente. Tudo isso. O que significa sobrevivência para você, né? Então, essa intuição, a sua intuição o tempo inteiro está te direcionando, está te conduzindo. Seja para dizer quem sai e quem fica, seja para dizer o que é para você e o que não é, o que você tem que fazer, o que não tem, para onde olhar e para onde não ir, por que caminhos seguir o tempo inteiro. E é muito interessante que a gente aqui recebeu, né, essa carta que fala sobre fortalecimento espiritual, e a intuição está totalmente conectada a isso. A intuição é o que te conecta ao plano sutil, à espiritualidade. Inclusive, como eu disse, você não escolheu a jaspe à toa, não foi aleatório, já que ela é uma pedra que trabalha essa conexão com o sutil. Um alinhamento energético para conexão sutil. Então, sua leitura se fecha aqui muito claramente em tudo isso que diz respeito a essa interação entre planos e interpessoal também. É uma cruz que é formada aqui, percebe? Entre planos, cima e embaixo, e interpessoal. E aí a gente tem uma rosa dos ventos, todas as direções. Você pode ir para onde você quiser. A partir desse fortalecimento aqui, porque se você está num lugar de fragilidade em relação a alguma dessas questões, você não está no seu lugar de força. Quando você se coloca no centro, no seu lugar de força, no centro da sua vida, você pode ir para a direção que você quiser, porque todas vão te levar para o melhor lugar, para o lugar que você realmente precisa ir. E você vai saber qual a direção, se é para frente, se é para o lado, se é para trás. Você vai saber, porque a sua intuição está te direcionando o tempo inteiro. Então, é o momento de você fazer esse movimento de fortalecimento. Limpeza, fortalecimento, conexão, agradecimento, tudo isso junto. Aconselho a você voltar no início da leitura, ouvir de novo, né, talvez, o que eu falei sobre essas cartas aqui. Acho que isso agora, com o final da leitura, se você volta e reassiste, muita coisa que eu falei lá vai fazer ainda mais sentido. Então, é uma forma de você relembrar a mensagem completa. Vou deixar essa dica. Se você quiser uma leitura particular, meu contato vai ficar aqui embaixo pra gente investigar a sua energia exclusivamente, né? Aqui é uma leitura coletiva. Nem tudo é para todo mundo que chega, que assiste. É bom identificar, separar, né? Separar o joio do trigo, separar aquilo que é seu e aquilo que é do outro.
É exatamente isso que a sua leitura te fala o tempo inteiro, então por que não, né? Fazer isso, inclusive em relação à própria leitura. Enfim, meu contato vai ficar aí. E é isso. Vejo você no próximo vídeo.